é um oferecimento. Volvo XC40 com Seat Safety, pela segurança de todos. Olha, ontem foi uma entrevista, essa entrevista do prefeito foi no Pingos dos Is, né, um grande programa aqui da Jovem Pan, do qual eu faço parte, tenho a honra de fazer parte. A história é a seguinte, a impressão que eu fiquei é que logo depois das eleições, ele foi eleito agora, chamou os adversários, os aliados, os empresários e falou, olha, nós temos que consertar isso aqui, a situação estava dramática como em várias cidades brasileiras. E aí ele tomou várias medidas que, combinadas, talvez seja aí o resultado e deu certo, né? Melhorou a cidade. Então, até a oposição participa. E também os médicos têm liberdade de receitar aqueles remédios lá ou não, né? Os médicos têm a liberdade. Mas o principal é teste, ele aposta muito em teste. Nós, de uma maneira geral, esquecemos ali do início, quando a recomendação era testes, testes e testes. Ele testa. Quando tem alguém positivo, ele cerca e interna e leva para o hospital, ou seja, todos são atendidos de forma precoce e são tratados. Quando a gente fala em tratamento precoce, dá a ideia de que é usar medicamentos? Não, cuidados paliativos. Por exemplo, da água, sei lá. Mas tem que cuidar, precoce, a pessoa né, está doente. E fica mal. Aí, tem então, uma diferença de atendimento precoce para tratamento precoce, que as pessoas fazem uma confusão gigantesca, né, Zé? É você procurar o médico no início dos sintomas. São coisas absolutamente diferentes. É isso que ele faz. Muito bem. Adriles Jorge, eu quero saber de você. O que você achou dessa política feita em Chapecó? Eu acho que essa política feita não só em Chapecó, como Porto Seguro, Porto Feliz, São Lourenço, tem que ser destacadas. Por que fizeram esses prefeitos? Eles não fizeram um tipo de lockdown que é feito indiscriminadamente no país, de maneira atabalhoada e sem nenhum tipo de efeito cabal. Eles fazem exatamente um isolamento racional na base da testagem, eles isolam os grupos de risco e, eventualmente, como o prefeito de Chapecó fez, criam ambulatórios de atendimento, de pronto atendimento às pessoas que fazem esse tipo de atendimento precoce, que não necessariamente estabelece um kit Covid, eles fazem um tratamento interpessoal entre médicos e pacientes, atacando os sintomas da doença. E quando se ataca o sintoma do Covid-19, você faz o quê? Você inibe a projeção aritmética para cima da possibilidade de internações. Você desafoga o sistema hospitalar e você melhora a saúde pública do país sem necessariamente cercear a força produtiva das cidades. E por que essas cidades não vêm à tona? Tudo indica que é uma questão simplesmente de perseguição política, porque qualquer menção à possibilidade, entre aspas, de tratamento precoce é vista como uma apologia ao Bolsonaro, genocida, que não quer tratar da doença, que não quer isolar. Ou seja, qualquer tipo de menção à hipótese de um não isolacionismo radical que tem causado, está causando, hoje apareceram os números, né? 19 milhões de novos famintos no Brasil, 27 milhões de pessoas, triplicou o número de pessoas abaixo da linha da pobreza, que causa exatamente um remédio, o isolacionismo no caso, que é um remédio amargo, é um veneno amargo às pessoas. Dentre esses 30 milhões de pessoas miseráveis e famintas, quantas pessoas não vão morrer de fome? Talvez mais que a Covid, só que esses números não serão exatamente contabilizados. A gente tem que perceber que lockdown não é cura. Como disse brilhantemente o prefeito de Chapecó na entrevista no Pingos nos Is, ele falou que lockdown é uma medida paliativa para equipar o sistema hospitalar. Mas isso é feito em 10 dias, 15 dias. A gente está há um ano em lockdown que não resolve, não é profilático, não é efetivo. A gente tem no Brasil todo 40% mais ou menos de pessoas isoladas, segundo as estimativas, e não deu certo. Okay. A gente tem que lançar luzes sobre esses polos que estão direcionando um outro caminho que está realmente dando certo e que não tem espaço na grande mídia. Ok, Joel, eu queria que você trouxesse um pouco das deficiências dessa política aplicada em Chapecó, se você vê alguma. Vamos lá, Chapecó agora está com bons números, é importante ver o que aconteceu, mas eu acho interessante o Adriles colocar Chapecó no time das cidades que não se fecharam. Na verdade, Chapecó se fechou muito mais do que São Paulo, por exemplo. Chapecó teve lockdown estrito, no qual, mesmo nos mercados, só podia entrar uma família por vez.
Tem muita gente. Isso, Joel? Foi agora? Foi recentemente agora. Tem uma amiga lá falou que uma família por mês no supermercado. Não, por vez. Chegou a esse nível. Mesmo agora ainda tem restrições, como a gente viu o prefeito falando ali. 2 semanas só, não foram um ano. O lockdown estrito curto mas e as restrições mais direitos de liberdade. Exato. Né? Restringe os direitos temporariamente para depois permitir maior circulação. Eu acho que é muito mais crível que o efeito em Chapecó tenha sido, inclusive, por causa desse lockdown estrito, que está agora sentindo seus efeitos, algumas semanas depois de ter acabado, do que com remédios que muitas cidades estão usando. Vamos lembrar exemplos. Itajaí, que uma época foi exemplo também de tratamento precoce, usava muito ivermectina, teve um dos piores resultados das cidades médias de Santa Catarina. O Adriles trouxe aqui 3 cidades, entre elas São Lourenço. Adriles, notícia de 29 de março, São Lourenço, que adotou tratamento precoce forte. São Lourenço tem 56 mortes e leitos esgotados. Ou seja, não é só sair distribuindo o tratamento precoce que funciona, Adriles. As cidades têm que fazer um esforço de reduzir as aglomerações, reduzir a circulação de pessoas. Aí sim, elas podem ver melhoras nos seus números. Uma coisa a gente está de acordo. Isso não é solução. Você restringe, você piora, você reduz a curva de contágio, mas você não solucionou o problema. O problema vai voltar depois. Qual é a solução? Tinha 2 caminhos. Um deles, que o Brasil já não fez direito, acho que Chapecó é uma exceção, outro ponto positivo, testagem, rastreamento, para você isolar com mais facilidade quem se infecta. São Paulo, por exemplo, que eu saiba, não tem testagem, rastreamento nenhum. Não é muito mais fácil fazer um processo de testagem num município de 200 mil habitantes? É mais fácil, mas se você controlou a infecção e ela está baixa, você pode, mesmo num município grande, você pode começar a fazer também com um pouco mais de eficiência. Eu acho que tentou-se pouco em muitas cidades brasileiras fazer isso. E o segundo, a solução real mesmo, virá com a vacinação. Esse é o único caminho. De resto, a gente pode controlar um pouco os efeitos. Já que eu conheço várias cidades que usaram muito tratamento precoce. Mesmo Manaus. Manaus recebeu doses extras de cloroquina ali nas vésperas do colapso. Mesmo cidades que utilizaram muito tratamento precoce não tiveram resultados tão bons assim. E Chapecó, por exemplo, que teve bons resultados, foi uma das cidades que fez um isolamento real. Curto, intenso, isso aí. Mas real. Joel, a questão são 2 coisas. Primeiro, existe uma dinâmica própria do vírus. Manaus e o Amazonas não passaram por um isolamento radical a longo prazo. E os números estão caindo. Isso pode ser por uma dinâmica própria do vírus. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de estabelecer qual é o efeito cabal de um lockdown, ou mesmo de um tratamento precoce, a longo, ou médio, ou curto prazo. Realmente, de fato, a cidade de Chapecó fez um isolamento estrito. Realmente, é um cerceamento das liberdades individuais. Mas eu acho que se você conscientizar as pessoas para que um isolamento cabal em um determinado período de tempo específico e bastante racionalizado, com isolamento de vulneráveis, você não precisa nem fazer testagem, você pode fazer. Quem tem comorbidade, quem é obeso, quem é mais velho, eventualmente pode se restringir. Tá matando todo mundo agora, Adriles. Mas eu sei, mas ainda a mortalidade ainda é maior nos mais idosos ainda. E eventualmente você pode fazer uma coisa racionalizada. Agora, fazer durante meses, como foi feito. Isso eu acho que tem que ter responsabilidade criminal. Então, durante 5 meses, praticamente, São Paulo ficou isolada e voltou aos mesmos moldes do isolamento de antes. Isso não é por ordem do presidente Bolsonaro, isso é por ordem do governador Dória e outros prefeitos e governadores que fizeram esse tipo de isolamento indiscriminado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma centralização do poder de fazer uma coisa sanitária profilática em consenso. Agora, isso de colocar cada prefeito, cada governador a seu modo, realmente não resolveu. O STF cometeu um erro. Deixa eu só fazer um reparo aqui. Eu não sei quando que a gente falou isso, mas o prefeito de Santo André, Paulinho Serra, me mandou uma mensagem agora no celular dizendo o seguinte: estava ouvindo o programa e apenas um reparo. Chapecó fez lockdown parcial de 15 dias. Tô com a informação aqui, Paulo. O lockdown durou de 22 de fevereiro até o dia 8 de março. Né? Então, quando o João Rodrigues assumiu, o Chapecó tinha 123 óbitos e na última segunda-feira chegou a 537 mortes. E aí, quando ele assumiu, ele adotou realmente essas medidas, mas montou também em Chapecó um ambulatório especializado no chamado tratamento precoce com indicação de remédios como a ivermectina e a azitromicina. E também liberou eventos na cidade, como aniversário, batizados, casamentos e festas, e ampliou também o horário de funcionamento de bares e autorizou apresentações musicais nesses locais. Aí houve uma explosão do número de casos e aí sim a prefeitura restringiu o comércio e serviços no municípios, que permaneceu durante semanas sem leitos de UTIs e teve que transferir pacientes para outros estados. E aí o lockdown parcial durou estes 14 dias. Então eu acredito
que a discussão aqui, Paulo, é que ele poderia ter falado da questão do atendimento precoce, da questão dos testes, do monitoramento, como o Zé falou, mas por que ele não bateu na tecla também desse lockdown parcial? E foi o que fez cair, foi né? essencial. Foi o que fez cair. Foi essencial para essa Se redução. você faz o isolamento parcial e racionalizado e funcional, é uma coisa. Se você faz o isolamento como tem sido feito em 90% dos municípios, sobretudo aqui de São Paulo, que não resolvem nada, é outra. Ou seja, se há uma efetividade, se há uma objetividade e um resultado pragmático visto a olhos nus, as pessoas vão aí sim se conscientizar sem necessariamente partir para caminhos adversos, de estabelecer de trabalhos alternativos e de romper regras que nem os próprios gestores obedecem. O ponto é o seguinte, aqui em São Paulo, por exemplo, meu caro Zé Maria Trindade, o que aconteceu? Anteciparam os feriados. Não deu certo. Não adiantou nada. Antecipou os feriados. Média de isolamento social 40%. Praticamente não mudou, ficou em 44%, aumentou acho que mesma. 1% comparado na semana anterior, ou seja, E as cidades resultado litorâneas pioraram. nenhum resultado O pífio em isolamento no relação a isso. estado acabou sendo maior do que Há o uma da cidade. desorganização, porque essa ação não foi combinada com o governo de São Paulo. Aí o Dória chegou depois criticando a ação, aí as pessoas olham isso e aí o que começa Muita a gente acontecer? viajou. Veja só o que começa a acontecer. Essas pessoas fecham os olhos para o transporte público. Ninguém fala de transporte público, então você pode reparar. Periferia. Político nenhum fala de transporte público. Não Impressionante. acontece Não tem solução nada no nenhuma. transporte público. Tá tudo igual. Aí o que começa a acontecer? A culpa é do pastor, a culpa é do padre, a culpa é do dono do bar, a culpa é do dono do restaurante. Há uma transferência de culpado que nós estamos vendo no Brasil e em relação ao transporte público, a gente não ouve falar. Virou um problema que não não é, Zé? existe. O que acontece é o seguinte, o vírus precisa de movimentação para ele transmitir. Se todo mundo se trancar, ele para. Mas não dá para ficar o resto da vida todo mundo preso. Veja bem, no início, fecharam universidades, fecharam cidades sem um caso sequer. Então a coisa se prolongou muito. O prefeito, nessa entrevista, ele fala que fez, sim, não o lockdown, mas o fechamento parcial, mas ele fez para dar o tempo de arrumar a coisa, e acabou dando certo, e é assim que ele vai, dá uma fechada, vê o que está dando certo, o que não dá, e segue. Eu entendo muito essa indignação do Adrilles, porque não dá certo. Às vezes, Paulo, estou me sentindo como preso dentro de uma obra do Gabriel Garcia Marques, como, por exemplo, 100 anos gosta de de solidão, Gabriel Garcia Marques, aquela história né, de Zé Maria? ficar 4 anos, 11 meses e 2 dias chovendo direto e todo mundo preso em casa, e começou a criar lodo nas paredes, lodos na mesa, e de repente entra um peixe voando na umidade relativa do ar muito alta, entra pela janela e sai pelas portas dos fundos, né? Então dá essa impressão. E isso está acontecendo no Brasil. Tem muito dente por aí criando lodo por falta de uso. Ou seja, há um exagero no fechamento, nesse toque de recolher sem finalidade já, faz sem saber exatamente onde é que vai dar e o que fazer. Quando não sabe, aquela história de fecham, prendam os suspeitos de sempre, né? Só passar uma informação aqui para vocês, nessa lógica e nesse papo que a gente está levando aqui em relação à transmissão no transporte público, né? São Paulo, o estado de São Paulo reduziu 62% o número de passageiros no transporte público. Se a gente for analisar trem, metrô, CPTM, enfim, 62%. Isso dá de 10 milhões de pessoas circulando na região metropolitana no transporte público, caindo para 4 milhões. 4 milhões. Aí vocês vão falar, caramba. É muita coisa. Não, é muita coisa, né? 6 milhões de pessoas a menos. Só que o que aconteceu? Reduziram a frota. Aglomera mais. O que adianta simplesmente você ter uma redução no número de passageiros? Algumas se você linhas reduz a expressas frota? foram removidas. Não funciona, Exato, sabe? Porque então- as grandes metrópoles, aquela adianta velha nada. equação, você tem 20, 30% das pessoas trabalhando em serviços essenciais que não podem parar, como mercados, hospitais, farmácias, etc. Essas pessoas saem de ônibus, aglomeram em ônibus, eventualmente são infectadas nos transportes públicos e voltam para casa. Muito bem. Uma Outra média coisa. de 3, 4 pessoas Vamos por casa, pontuar algumas infectam as coisas pessoas aqui, em casa. Adriles. Vamos Coisa, pontuar é umas muito coisas. Só um minutinho. Peraí, A equação é patética, não vai Vini, fechar. Vini, depois Joel. O fala. abarrotado pro lotado não muda muita coisa pro vírus. Nada. Você sim, pode sim. diminuir um pouco ali o tamanho de pessoas, não tem, mas se continuar lotado, muitas pessoas em pé. Não, adianta eles nada. voltam para casa e infectam os Eu acho que a gente pode familiares, até é simples concordar com assim. algumas coisas, Adriles. Primeiro ponto. Sim, os médicos têm que ter a liberdade de prescrever medicamentos, porque a gente não sabe bem o que funciona ou não, tem evidência para um lado ou para o outro, mas, portanto, os médicos têm que ter a autonomia
para prescrever os medicamentos. Ponto 1. Ponto 2. Esses medicamentos, como política pública, provavelmente não tem grande efeito, tanto que as cidades que estão apostando nele não estão tendo grandes resultados. Algumas das que você citou, inclusive, estão em péssima situação, como São Lourenço. Ponto 3, transporte público. Transporte público é uma coisa bastante delicada, deveria ser um ponto de prioridade, não tem sido da maior parte dos gestores públicos, embora assim haja prefeitos lutando lá no governo federal para conseguir uma verba específica para isso, para manter mais ônibus sem a demanda. E por fim, só para finalizar, São Paulo está tendo resultados ruins. O fechamento de São Paulo, a gente está vendo aqui, o Paulo trouxe os dados, é muito imperfeito. Provavelmente o que funcionaria melhor aqui, ao contrário do que você está dizendo, é um fechamento mais estrito, como foi o que fez Chapecó. E como é que faz sem farmácia, sem hospital, sem mercado? Não, podem funcionar com menos funcionários, Você, para sair de casa, vai ter que mostrar que você está indo trabalhar, você vai ter que mostrar que você está indo trabalhar para sair de casa. Não é isso que causa a infecção, é transporte. O inacreditável de São Paulo é que é a repetição do erro, né? Exatamente. Não deu certo, é feriado, é rodízio, e assim, é diminuição de frota, é tudo medida erro. desorganizada. Que tenha zero efeito, eu não digo, porque agora está caindo as internações, ano passado caiu bastante a infecção também. A gente está na fase emergencial já há muitas semanas. Estamos há muitas semanas. Eu acho que a gente deveria ter algo para ser mais curto e mais eficaz. É isso que a gente deveria estar mirando e, portanto, medidas mais estritas. Medidas mais estritas com mais recursos indo para o setor dos transportes para desafogar e para diminuir a lotação. Essa provavelmente deveria ser o caminho e, até lá, esperando, querendo vacinas. Só isso vai nos tirar dessa. Vacina a culpa é do pastor, do padre, do dono de bar e do dono de restaurante. Gestor público é fácil, né? A culpa é deles.